Olá, vamos falar um pouco sobre o movimento das flechas, só que agora aplicado ao ponto 5 do Eneagrama. Primeira coisa a se perceber é olhar aqui o diagrama e se dar conta que esse movimento de contra-flecha, o movimento contrário, à linha, à seta do rio, é o movimento de 5 em direção a 8. E o movimento a favor da flecha é o movimento de 5 em direção a 7. Uma das coisas interessantes, aqui no sul do Eneagrama, aqui tem pouca terra, né? Os 5 costumam ser tipos com energia exagerada na cabeça e pouco grounding, pouco acesso ao próprio corpo, pouca apropriação da energia do próprio corpo. Esse primeiro movimento, muitas vezes, é um retorno ao corpo, um movimento em direção a um tipo corporal, e depois que eu tenho isso integrado, uma expansão para o mundo, que acontece aqui num outro mental, que é o ponto 7. Muito bem, lembrando que os movimentos de flecha podem acontecer nas duas direções, tanto de forma mais inconsciente, ou seja, eles acontecem comigo sem eu me dar conta, como de forma consciente, ou seja, eu uso esses movimentos para um processo de desenvolvimento da personalidade, do meu tipo, e um processo de subir degraus em direção ao meu trabalho espiritual. Muito bem. Primeiro movimento é o movimento em direção ao 8, ou seja, a contraflecha. Falar de movimento de contraflecha em direção ao 8 inconsciente é falar principalmente do acesso à criança ferida, ou seja, lá dentro de mim, aquela parte da minha psique menos desenvolvida, como se fosse a minha criancinha, lá no início lá da minha infância, está lá escondidinha lá no canto com as dores delas, com as feridas dela, e aonde o próprio 5 aparece por cima para dar uma protegida, uma maquiada nisso de certa forma. E também o ponto de segurança, que é quando as pessoas do tipo 5, no caso, em segurança, sem precisar usar as defesas mentais, as estratégias de isolamento que sempre vão usar para se defender, elas de alguma forma deixam aflorar ou mostram partes suas, aqui da sombra 8, ou simplesmente características da energia 8, e que normalmente não aparecem lá fora quando elas estão na defesa do tipo. Muito bem, o primeiro movimento de 5 para 8, o movimento da criança ferida, significa que nesse processo de regressão, quando eu for voltar no tempo, entrar dentro da psique do 5, voltar lá na criancinha, na partezinha, todo 5 tem dentro de si uma criancinha bastante agressiva, uma criancinha que lá no fundo, diferente daquela que está lá desconectada da agressividade, desconectada das emoções, pensando, meio fora da vida, lá dentro existe uma criança bastante agressiva, ela tem uma raiva dentro dela, ela tem uma coisa de o mundo estar me invadindo e eu ter uma agressividade com isso, e as pessoas vêm para cima de mim, eu tenho medo com isso, e essa raiva, esse lado meu agressivo, ele de certa forma vai sendo com o tempo maquiado, e o meu tipo 5 vai crescendo, o meu ponto 5 vai crescendo em volta disso, se desconectando disso, desconectando desse corpo que tem raiva e agressividade, desconectando até dos sentimentos e criando alguém mais isolado, mais racional, mais distante. Mas lá dentro, se você mergulhar, você vai encontrar essa agressividade, esse muitas vezes autoritarismo, essa ideia de controle que aparece, por exemplo, no movimento da contraflecha no ponto de segurança. Então é comum a gente ver nas pessoas do ponto 5, quando elas não estão usando o distanciamento, quando elas não estão se isolando do mundo, vivendo somente no mundo mental, para evitar as invasões lá fora, para se distanciar, para garantir sua privacidade, sua energia. O que a gente vê, por exemplo, dessas pessoas em casa ou num ambiente mais seguro, quando elas podem se mostrar mais, mostrar partes suas que normalmente elas não mostram, que emerge em segurança muitas características desse ponto 8. Então você vai ver aquele 5, que era quietinho, distante, que falava mais racional, de repente ficando mais autoritário, mais controlador, às vezes ele está dando ordens dentro de casa, às vezes ele está mostrando uma agressividade que normalmente você não vê, você vê que por detrás daquele pensamento racional, pensei, deixa eu pensar para falar com você sua manhã, existe raiva, muitas vezes é inconsciente até para ele, tá?
que por detrás desse desligamento do pensamento tem agressividade, tem raiva, tem vontade de, muitas vezes, de brigar. Tem muita coisa que surge, né? O comando, o controle, né? Muitas vezes autoritarismo. Lembrando que ao falar aqui de um acesso inconsciente na contraflecha, eu estou falando normalmente de características mais de sombra, ou seja, em níveis de consciência um pouco mais baixas que o mesmo acesso. Muito bem, mas existe um terceiro movimento, que é o movimento de 5 para 8, que pode ser feito de forma mais consciente, ou seja, eu faço ele como um equilíbrio, como uma energização, como uma alquimia necessária que meu ponto mental precisa para me estar pronto para fazer o movimento para o 7, para ter um crescimento psicológico e espiritual em ambas as flechas. Então, o que eu vejo muito, esse movimento é lindíssimo de ver no NA Coach 9 Raios, é de fato isso acontecendo, né? No nível de consciência mais médio, eu estou lá, distante, isolado, observador, analisando, o mundo está lá e eu estou aqui na posição de observador, daqui para baixo eu não estou habitando meu corpo, por isso não estou sentindo minha agressividade, por isso não estou sentindo outras sensações, estou dissociado do coração. De repente, a gente entra aqui, faz um movimento em direção aos 5, e o que vai acontecendo mais ou menos no meio da flecha é que o corpo dele vai acordando, entra ombro, entra costas, entra coluna, entra perna, as chakras básicos acordam, começa a vir um sangue que sobe, uma terra que sobe lá de baixo, as mãos vão entrando numa posição mais de garra e nos últimos passos ele desce energia para o corpo, entra no corpo, assume aqui, vem numa agressividade, deixa subir esse sangue, a terra se apropria. Agora eu sou um corpo grande, estou em cada músculo, em cada detalhe do meu corpo, habitando o osso, habitando o sangue, no aqui e agora. E tem sempre uma energia visceral que o 5 entra. Essa energia visceral, que eu falo que é dos grandes felinos, ela é super importante. Agora eu tenho um corpo, agora eu habito o meu corpo. E tendo esse corpo, aí sim eu consigo caminhar em direção ao ponto 5, só que dessa vez eu vou abrindo o meu mental novamente, aquela minha visão de mundo mais clara, aquele meu jeito de viver a vida, só que eu estou com o corpo conectado. E tendo corpo e tendo mente, aí sim eu consigo me preparar para fazer um movimento em direção à flecha 7, onde eu vou para a vida, mas somente tendo um corpo, somente habitando este corpo, somente habitando minhas vísceras, meus músculos, meu sangue, no aqui e no agora. E falando agora do movimento de 5 para 7, ou seja, o movimento de flecha a favor, né, que é este movimento aqui, 5 para 7, o que a gente vê são duas espécies de movimentos também, um movimento mais inconsciente de estresse e um movimento consciente, que é um movimento de fato de resolução, de impulso, de conquista e integração de várias das características que estão ali na minha frente, uma certa desintegração de mim ou uma integração de coisas e pontos e energias que estão no ponto da frente. Muito bem. Em primeiro lugar, vamos imaginar aqui no ponto de estresse, né? O 5 está lá, usando tudo que ele pode para se distanciar. Aí de repente ele está na casa dele, e aí tem uma bagunça aqui querendo invadir ele, um outro problema, uma pessoa que vem demais, as coisas começam a vir na cabeça dele, ele começa a querer se afastar para pensar, mas não consegue. Aquela invasão vem, ele vai sentindo aquilo, e aquela mente começa a agitar, ele tenta se afastar, mas não dá. A personalidade dele vai se estressando, porque está sendo invadida, porque não está tendo tempo de se recolher, não está tendo sua privacidade. Aquela agressividade da sombra está querendo vir. De repente a cabeça começa a mexer, e começa a entrar em estresse. E aí você vê ele na flecha 7, meio que... E aí você vê quando o 5 de repente faz umas coisas impulsivas, perde um pouco o foco, começa a fazer umas coisas meio fora daquela pessoa controlada,
calma, tranquilinha, ponderada que tinha ali, de repente essa pessoa começa a fazer umas maluquices, umas coisas meio para lá e para cá, dá umas, de fato, umas loucuras mesmo, muitas vezes. E você vê que tudo isso, ou tem uns rompantes assim, meio de né? Ou tem uns rompantes assim, meio de fato, sei lá, fazer uma coisa sem planejamento, que o normal era planejar e pensar, meio que muitas vezes sem pensamento nenhum, nessa forma um pouco mais agitada que ele atinge quando entra no 7. Quando você vê um 5 de fato fazendo algumas loucuras, ou fazendo algumas coisas muito além da ponderação dele, ou tendo esses impulsos rápidos demais, a gente tem que ficar atento, porque pode ser um movimento de estresse em relação ao ponto 7. Muito bem, agora vamos falar do movimento consciente, ou seja, se ele fez a lição de casa, se o 5 fez a lição de casa e integrou essa linha inteira 8, o que a gente teve foi então essa integração. Meu corpo agora tem limites no mundo, eu estou no meu corpo, estou firme, estou forte. Não adianta o mundo tentar me invadir, porque agora eu tenho limites, tá? Limites bem estabelecidos, eu tenho força, eu tenho poder, minha energia não acaba, porque a fonte dela está no corpo físico, que é uma máquina absurda de energia. E quando eu tenho essa integração da linha 5-8, aí sim eu posso fazer um movimento no 7, ou seja, com isso em mim, com a minha mente clara, meu jeito curioso de ver a vida, aí eu ando em direção à flecha 7, expando a minha energia para a vida, entro na vida, experimento a vida, faço aquela aventura que eu sempre pensei, começo aquele empreendimento que estava parado, pego aquelas pessoas que eu gosto, beijo, faço festa com elas, pulo, grito, existo, tenho espontaneidade, falo, danço, estou aí, brinco, eu estou na vida, eu estou lá fora, eu estou com os outros, com o corpo que me dá uma energia infinita e com uma base que me permite, portanto, estar na vida real, prática, sendo alguém no aqui e no agora. E essa é uma das belas características, e entra um pouco da energia do ponto 7, não tem jeito, quando tem esse movimento que só pode acontecer se existe a sustentação da linha